Vamos falar de tributação de dividendos, aqueles dividendos pagos ao exterior, né? Essa previsão que está ali naquele projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda, que está tramitando no Congresso Nacional. Esse ponto, né, sobre a tributação de dividendos para o exterior, cria divergências. 9 grupos de empresários, entre associações, câmaras de comércio, publicaram uma carta conjunta com críticas a essa medida. Segundo eles, a correção da tabela do imposto de renda é sim uma medida importante, mas a compensação deveria se restringir apenas à tributação de pessoas físicas de alta renda. Para falar sobre isso, eu converso agora com Fábio Caldas, presidente da Bridgechan, que é uma das entidades que assinou essa carta conjunta. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Olá, Vitor. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade de estar me manifestando aqui na CNN. Obrigado a você por aceitar nosso convite. Fábio, eu queria começar entendendo um pouquinho esses ditames desse posicionamento, né, endossado por vocês acerca dos possíveis impactos. Queria que você resumisse um pouco essa visão por parte das entidades, das associações, acerca das possíveis consequências negativas, né, que a tributação de dividendos enviados ao exterior pode causar para a economia e, evidentemente, para os mais diversos setores afetados também. Vitor, primeiro eu queria frisar que essas associações, nós estamos junto com a AmCham, a Bridgechan, Câmara Britânica está junto com a AmCham, com o GETAP e outras, né, também com a Abrasca. Quem pode ser contra um PL que faz justiça tributária? Não, nós não somos contra o PL 1087. Nós somos contra e temos alertado os congressistas sobre o artigo 3º, que sobretaxa em 10% quando você vai enviar lucros e dividendos para o exterior. Então, isso gera, as empresas que investem aqui, que estão domiciliadas no exterior, já pagam cerca de 34% na média, isso é apenas uma média. Vão pagar mais 10% quando quiserem repatriar, né, o dinheiro, né, que colocaram no país. Então, isso daí, obviamente, varia, são médios. Então, em vez de 34%, vai pagar 44% em média. E 34% já é alto, o CDE é 20%. Então, para alguns setores, para algumas áreas, pode chegar a 50%. Isso foi um estudo que a Bridgechan fez junto com a AmCham, com a Câmara Americana, recentemente. Então, a percepção desse artigo 3º do PL é a pior possível, eu diria bastante desastrosa, que gera uma discriminação, tá, do investimento estrangeiro, que gera renda e emprego no país. Então, temos feito apelos aos congressistas, nesse processo aí que está em trâmite no Congresso, para revisarem o artigo 3º, né, e acharem outras fontes de compensação, já que você precisa ter responsabilidade fiscal. Pois é, né, Fábio? Eu estava dando uma olhadinha aqui na carta, esse posicionamento ratificado por vocês aponta que as empresas afirmam que a medida pode reduzir o retorno do investimento estrangeiro aqui no Brasil em até 15%. Eu queria entender exatamente os possíveis impactos, por exemplo, de uma evasão desse capital, principalmente pensando nesses investimentos feitos pelos gringos, né, em outros países com algum tipo de particularidade. Eu sei que hoje, né, investir no Brasil está muito atrativo, dado o diferencial de juros, mas avançando esse projeto, qual é a possibilidade exatamente da gente ter uma fuga de capital bastante expressiva? Olha, tem a fuga de capital que já está ocorrendo em alguns casos, pelos meus contatos do setor privado, que atua na interface com o exterior, já está havendo. Tá? É importante frisar que não afeta apenas a Câmara Britânica. Tá? Agora, para você ter uma ideia do que ia vir para o Brasil e não vai vir por causa desse artigo 3º, aí é muito difícil de medir. Ou seja, afeta qualquer capital estrangeiro que queira entrar ou estar aqui. Então, tem havido uma fuga de capital, é difícil você dizer a correlação direta com a possibilidade, tá, desse artigo 3º. Agora, eu tenho um dado aqui que eu penso que vai ser interessante. Esse estudo, a modelagem foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, é um modelo bastante conhecido.
Tá? Então, indica o seguinte, olha só para isso, Vitor e quem está nos assistindo. Para cada real arrecadado nesse imposto adicional, a estimativa é que cerca de 70 centavos vão impactar negativamente o PIB. Ou seja, 70%, tá, do que você arrecada nesse imposto representa perda de PIB. Então, se você arrecada 8, 9 bi, que é uma estimativa, significa que você tem cerca de 6 bi de perda no PIB por ano. Então, eu diria que é desastroso, precisa ser revisado, fazemos um apelo aqui, porque isso aí é o quê? Impacto direto, emprego e renda. Então, você faz justiça tributária impactando emprego e renda, é uma coisa, existe uma incoerência, né, nessa ação. Preocupante, são dados preocupantes esse que você traz. Eu queria entender se essas associações ouvidas, evidentemente, consolidando esse posicionamento, tem algum tipo de alternativa apresentada ao governo federal na consolidação dessas propostas em torno da compensação a essa perda de arrecadação. Existe algum tipo de desenho de apresentação do governo? Os dados, né, as possibilidades negativas já estão colocadas. Queria entender se tem algum tipo de alternativa desenhada também pelas associações. Você citou, né? Então, nós defendemos, né, a tributação de pessoa física de alta renda para compensar. Tá? É isso que a gente defende, isso que a gente tem posto nos nossos posicionamentos. Mas o que não pode, tomando uma perspectiva, Vitor, de médio e longo prazo, que isso afeta a percepção do país como destino de capital, no meio de um chacoalhamento comercial como o mundo acho que nunca viu, talvez durante as guerras mundiais, no século XX, tá? Você colocar um artigo como esse, eu diria que é, assim, desastroso. Tá? Então, temos confiança aí que, baseado nisso, nesse trabalho de esclarecimento que essas entidades, incluída a Bridgman, está fazendo, que vai se olhar com mais detalhe nesse artigo 3º. O que tem havido, penso eu, Vitor, tem se dado muita atenção ao aspecto mesmo da ampliação da faixa de isenção. E, de uma forma geral, tem se esquecido um pouco, exceto aqueles diretamente afetados, né, que são essas entidades que atuam nessa interface, né, atuam na macroeconomia, do setor empresarial, isso, elas têm prestado atenção, mas isso daí vai impactar todo o país. Como eu falei, em 9 bi arrecadados, eu enfatizo, 6 bi são perda de PIB. Isso não é um detalhe. Isso não são só as entidades que estão atuando nessa interface posterior que vão ser afetadas, ou as empresas. Então, isso vai afetar todo renda e emprego no país, como eu tenho frisado. Fábio, você cita essa perspectiva de um impacto bastante negativo do ponto de vista interno do PIB, mas há também um aspecto trazido nessa manifestação envolvendo uma piora da situação das contas externas. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre essas perspectivas, dado também essa piora que a gente acompanhou, né, também nos últimos dados publicados pelo Banco Central dessa balança das relações exteriores do país. Nesse cenário de bastante instabilidade sobre o qual você já comentava, né? Ainda mais às vésperas, hoje é segunda-feira, na quarta-feira, temos o anúncio de decisão de política monetária por parte do Federal Reserve. Evidentemente, o Brasil poderia ser agraciado por algum tipo de busca por risco, né? Um apetite renovado por risco mundo afora. Olha, o modelo ele prevê algo nesse sentido, tá? Mas quando você fala em queda de PIB, afeta tudo. Tá? Então, certamente, quando você está falando em contas externas, uma redução da entrada de capital no país, que vai certamente acontecer, tá? Nós vamos ficar entre os piores do mundo, no sentido de taxação do capital que é investido em um país, como eu falei. Tá? Isso daí vai afetar tanto o curto quanto o médio prazo. Então, nós que temos, o mundo todo tem lutado para equilibrar as contas externas, e nós estamos numa luta por equilíbrio fiscal, não é isso? Como o mundo está, que é a forma correta de levar a economia, certamente vai impactar que você vai reduzir
né, investimento no país para fechar as contas. Conversei com o Fábio Caldas, presidente da Brit, que assinou esse posicionamento contrário a essa taxação de dividendos, né, enviados ao exterior. Muito obrigado, Fábio, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado a você, Vitor. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.